com alegria nós iniciamos mais um programa aqui na sua rede Grandourados, na TV Grandourados, o programa Andando com Cristo, que é uma promoção da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é sempre uma alegria chegar até o seu lar, chegar até a sua casa com essa programação, especialmente com o estudo da Palavra de Deus. Nós temos notado a necessidade de a Palavra de Deus chegar mais próximo das pessoas, mais ao coração das pessoas. E o programa Andando com Cristo tem esse compromisso de proclamar a Palavra de Deus. Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de evento distanciado das Escrituras e que não seja oferecer a Palavra de Deus, o Evangelho como ele é, na sua pureza, na sua graça, na sua misericórdia, na sua justiça, como ele é manifestado na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, tá bom? Então nós hoje vamos falar sobre a necessidade de perseverarmos vigilantes nos nossos princípios de comunhão com Deus, nos nossos princípios de vida cristã, tá bom? O texto é de Romanos capítulo 12, se você quiser pegar a sua Bíblia para acompanhar comigo. E nós vamos dar um intervalo e voltamos já para iniciarmos o nosso estudo bíblico de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Deus da minha vida. Livraria da Bíblia. Os mais novos lançamentos em CDs, DVDs, Bíblias infantis, Bíblia da Mulher, Bíblia de Estudos. Temos livros de escritores renomados e artigos para presentear em todas as ocasiões. A Livraria da Bíblia está em novo endereço, Rua Joaquim Teixeira Alves, 2064, no centro de Dourados. Mais informações, 3427-0379. Fica comigo, sou sua casa. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha, nós vamos ler hoje o texto de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo de número 11, que diz assim: No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, versículos 11 a 14. Este é o texto que nós vamos meditar hoje. Paulo, quando escreveu esta carta aos Romanos, ele estava na cidade de Corinto, aquela que aparece as cartas dele aqui na Bíblia.
A cidade de Corinto foi uma cidade onde Paulo enfrentou diversos problemas, mas não impediu a ele, como pastor, como missionário, de escrever uma carta até Roma, porque quem estuda a Paulo, as viagens missionárias de Paulo, percebe que na primeira viagem ele ficou só pela região da Ásia, mais para o lado da Galácia. Na segunda viagem ele já expandiu até o final da Ásia, e quando chegou ali no final da Ásia, que o plano dele era voltar, na segunda viagem missionária, então de repente o Senhor lhe manifestou a agenda dele. A agenda de Paulo era voltada ali, mas a agenda de Deus punha Paulo para seguir mais à frente. Quando à noite, então, ele teve uma visão de um varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então passou a Macedônia e a região dos Tessalonicenses e desceu na sua geografia, né? Ele entrou por Filipo, Tessalônica, e desceu até Acaia, a região onde fica Corinto. E nessa segunda viagem missionária, então, ele já escreve uma carta para Roma. Quando você pega o mapa bíblico, você vê que ali de Corinto ele já estava no continente europeu, e para chegar até Roma estava mais perto. E é dali que ele escreve esta carta para os romanos, tratando vários assuntos, mas principalmente nessa carta Paulo escreve para aquela igreja que estava ali em Roma, manifestando o seu desejo de ir até Roma, conhecer os irmãos, conhecer a igreja que já tinha se estabelecido ali. Já tinha um grupo de cristãos que se reunia como igreja em Roma. Paulo nunca tinha ido lá, ainda não tinha ido pregar o evangelho, mas ele manifesta o desejo de ir até Roma, e que ao chegar em Roma, que os irmãos de Roma o enviassem até a Espanha. E nesta carta de Paulo aos romanos, ele expõe esse desejo. Além de expor o desejo missionário dele, de uma geografia missionária, o desejo de conhecer Roma, a capital do império, de conhecer a igreja e de ser enviado até a Espanha pelos irmãos de Roma, ele também escreve um tratado teológico, a exposição do Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é a grande exposição do Evangelho. Então, por que Paulo faz isso aos Romanos? Primeiro, para dar à igreja uma exposição do Evangelho. Segundo, para convencer aqueles irmãos de que deveria ajudá-lo a descer até a Espanha. Terceiro, que ele queria mostrar para aquela igreja o projeto missionário dele, mas também o conteúdo da sua pregação. Essa carta de Paulo aos Romanos trata muito de perto o conteúdo teológico da pregação paulina. É nessa carta que Paulo trata dos assuntos mais diversos da nossa teologia cristã, como as doutrinas básicas da fé cristã, como a justificação pela fé em Cristo, a santificação, a predestinação, a eleição divina, os aspectos da salvação, a ordem, salutos da salvação, mostrando como que o homem está corrompido no seu estado de pecado e miséria, e como que Deus vem com o remédio para curar a enfermidade do coração do homem. Então Paulo faz uma longa exposição, uma exposição que o leva a um hino de exaltação a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que depois lhe fosse devolvido? Porque dele, por meio dele, para ele,
são todas as coisas, a Ele a glória eternamente, amém? Paulo faz esta oração, essa doxologia, este hino, essa exaltação a Deus, após expor a grandeza do amor de Deus na salvação do homem. E isso está registrado no Romanos capítulo 5, os versículos 30, Romanos capítulo 11, os versículos 33 a 36. Então, dentro desse contexto, Paulo começa agora a aplicar o Evangelho e mostrar as implicações da nova vida em Cristo. Uma vez que você no Evangelho recebe em Cristo uma nova vida, agora você é uma nova criatura, o amor de Deus a seu favor foi manifestado. Como você deve viver a vida agora? Isso é muito importante, porque nós vivemos num contexto em que as pessoas se dizem ter convertido a Cristo, mas não muda nada na vida delas, e não tem jeito de alguém receber a graça de Deus, receber este dom inefável da graça de Deus, a salvação em Cristo, e sua vida não ter uma mudança, uma transformação, ele não se tornar uma nova criatura. Tanto que ele começa esse capítulo de número 12 dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você agora vai prestar um culto racional, ou seja, um culto prescrito nas Escrituras, onde Deus manifesta a forma como Ele quer ser adorado por nós, os seus filhos. E não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século, não olhem para este século como padrão de vida para você, não viva segundo a filosofia deste século, porque ela é barata, ela é imediatista, ela é prazerosa, mas ela não tem futuro, ela não tem rumo para a vida do homem. Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo está colocando agora o seu leitor diante de uma nova vida em Cristo, diante da lei do Evangelho, diante da graça do Evangelho, diante da misericórdia que nós temos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a nova proposta de vida que o Evangelho nos traz. É aqui que Paulo está nos colocando. E nesse contexto, ele vai falar das muitas virtudes que devem ser alimentadas no coração daquele que está em Cristo, daquele que agora é uma nova criatura, daquele que começa agora pela graça de Deus no Evangelho a viver uma nova vida. Então ele fala assim: olha, no zelo não sejais remissos. Remissos é descuidados. É aquela pessoa que não é muito zelosa com a vida cristã. É aquela pessoa que se leu a Bíblia tá bom, se não leu tá bom, se orou tá bom, se não orou tá bom, se compareceu ao culto a Deus tá bom, se não compareceu também tá bom. Então é uma pessoa remissa, uma pessoa descuidada, uma pessoa que leva a vida de qualquer jeito, mesmo que seja a vida cristã. Então Paulo está dizendo no zelo com as coisas de Deus, no zelo em usufruir dos meios de graça, no zelo em buscar a Deus de todo o coração, no zelo de ser uma testemunha de Cristo sobre a face da terra. Não sejam remissos, descuidados, displicentes, não sejam como a nossa geração está sendo, de não estar nem aí, do jeito que tiver tá bom, de qualquer jeito que tiver levando a vida cristã tá bom. Não tá bom. Não sejam remissos. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa de ler a Bíblia, você precisa de orar, você precisa de ir assiduamente à igreja,
adorar a Deus juntamente com o povo de Deus, e você precisa de testemunhar de Cristo, evangelizar, trazer pessoas ao reino de Deus. Então, usufrua desses meios de graça, não sejam remissos, descuidados com a sua própria vida cristã, com seus costumes cristãos, com a sua vida de santidade. Paulo está dizendo aqui, agora que você é uma nova vida em Cristo, então não seja remisso, não seja descuidado com a vida cristã. E ele complementa aqui, sede fervorosos de espírito. Fervoroso de espírito é aquela pessoa autêntica, é aquela pessoa que não vai no culto só para assistir o culto, ele vai para prestar culto a Deus. Na hora de cantar ele canta, na hora de orar ele ora, na hora de ouvir a palavra de Deus ele ouve com atenção, ele confere na Bíblia, ele procura aprender aquilo que está sendo pregado. Então ele está dizendo aqui, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E servir ao Senhor tem que servir com alegria, tem que ser autêntico na vida cristã. Nós vivemos num mundo muito superficial, as pessoas não gostam de pessoas autênticas, de pessoas que sim, sim e não, não. Gosta de pessoas ajustáveis, pessoas dentro de um espírito meio que ecumênico. Tudo tá bom, para mim falou de Deus tá bom, para mim desde que não implique comigo do jeito... Não, queridos, a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para estar com um pé na igreja, outro pé no mundo, cantar um hino para Deus e o outro para o ídolo. Sede fervorosos de espírito, firmes no Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui para aqueles romanos que agora tinham uma nova vida em Cristo. Então preste atenção nisto, porque a sua vida espiritual depende dessas coisas. Nós vamos dar mais um intervalo para nós continuarmos o nosso estudo bíblico em Romanos capítulo 12, versículos 11 a 14, tá bom? Vamos lá no intervalo, não saia daí, nós voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos analisando Romanos capítulo 12 e agora o versículo de número 12, Paulo fala assim aos romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Olha só o que diz esse texto. Regozijai-vos na esperança. Olha, são duas palavras maravilhosas. A palavra regozijar aqui, ela está ligada à gratidão, a louvor,
a adoração, a alegria. É um lado positivo da nossa fé. É um lado gostoso daquela vida cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de paz. Aquele que encontrou em Deus perdão, aquele que encontrou em Deus uma razão para viver. Então Paulo está dizendo aqui: regozijai-vos na esperança. Viva uma vida cheia de esperança. Esperança, ela está ligada à nossa expectativa da volta de Cristo, ela está ligada à nossa gostosa expectativa do dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ela está ligada nas promessas de Deus. Quem vive sob as promessas de Deus e conhece a Deus e ama a Deus, alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo, ele vai sempre regozijar na esperança. Em meio a todas as lutas deste mundo, não vai desfocar deste regozijo, deste viver para a glória de Deus, deste amar a Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é regozijar na esperança, viver enquanto nós esperamos a promessa que nos foi feita. Nós vamos lutar com alegria, trabalhar com alegria, criar nossos filhos com alegria, viver com alegria. Regozijai-vos na esperança, é o que diz aqui o texto. O texto diz assim: sede pacientes na tribulação. Enquanto você está regozijando na esperança, também o texto diz: sede paciente na tribulação, ou seja, neste mundo que nós vivemos, sob os efeitos da queda, um mundo que jaz no maligno, um mundo que nos assedia, que nós devemos transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então a palavra de Deus nos diz aqui: sede pacientes na tribulação. Quando vierem as lutas, as crises, as tribulações, seja paciente. A palavra aqui quer dizer perseverante. A palavra aqui quer dizer o seguinte: na hora da tribulação, você não vai desesperar. Na hora da tribulação, você não vai cair naquele poço de autocomiseração que muitos caem, dizendo: como que pode acontecer isso comigo? Se eu sou um crente, se eu amo a Deus, por que está acontecendo essas tribulações na minha vida? Talvez você que está aí do outro lado me assistindo, está passando por alguma tribulação na sua vida e pensando isto: Senhor, o que eu fiz de errado? O que alguém da minha família fez de errado para estar acontecendo isso na minha casa? Essa tribulação, essa crise que não passa, parecia que a enfermidade ia melhorar, está piorando. Eu perdi um ente querido, um filho, uma esposa, um esposo. Então vem a tribulação, vem a luta da vida, vem a aflição do nosso tempo. A palavra de Deus diz: sede paciente na tribulação. Lembra de Jó, o sofrimento de Jó, a ponto de um dia da sua mulher chegar para ele e falar assim: Jó, abandona esse teu Deus e morre. E Jó vira para ela na sua paciência e diz o seguinte: olha, mulher, Deus tem nos dado tanto bem na nossa vida, não poderíamos nós agora suportar o mal? Tribulação, querida, é tudo aquilo que vem na sua vida para tirar a sua paz, para perturbar a sua paz de espírito, a sua comunhão com Deus, a sua paz com Deus. Então Paulo está dizendo aqui: sede pacientes na tribulação. Quando vir a tribulação na sua vida, seja paciente, confie no Senhor de todo o seu coração, saiba que as tribulações passam, a nossa paz com Deus continua. Então sede paciente na tribulação. E ele complementa o versículo 12 dizendo: na oração perseverante. Na oração perseverante. A tendência da tribulação é a pessoa parar de orar. Falar: estou orando, não está valendo mesmo, eu vou parar de orar. Não, sede perseverante na tribulação. A palavra perseverante quer dizer persistente. A palavra, ela quer dizer a você ser resistente. Quando vierem as provas, as dúvidas,
as intempérias dos nossos dias, você permanecer perseverante, firme, inabalável. Lembra do que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Perseverante na oração é você não parar de orar. Lembra de Daniel lá na Babilônia? Houve um decreto do rei para que se não orasse. E Daniel foi perseverante na oração. E porque foi perseverante na oração, ele teve uma consequência cruel. Ele foi jogado vivo na cova dos leões. E porque ele foi perseverante na oração, ele teve uma vitória importante. Deus o livrou da cova dos leões. Daniel não parou de orar nem dentro da cova dos leões, ele foi perseverante na oração. E Paulo está lembrando de exemplos como este ao escrever esse texto. Na oração sejam perseverantes, não pare de orar, não pare de buscar a Deus, não pare de clamar ao Senhor. As lutas deste tempo passarão, mas você precisa de estar perseverante na oração. Seja perseverante na oração, não se deixe esmorecer pelas lutas do nosso tempo, não se deixa esmorecer pelas dificuldades, as tribulações. Então olha que conselhos maravilhosos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. É assim que nós devemos viver como filhos de Deus, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, como testemunhas de Cristo sobre a face da terra. As lutas estão aí, elas tendem a aumentar contra a igreja, mas seja perseverante, seja paciente, seja regozijante, porque as lutas passarão e a igreja de Cristo seguirá sempre vitoriosa sobre todas essas lutas. E Paulo então passa mais alguns deveres da vida cristã. Um deles é o seguinte: ele diz aqui: compartilhai as necessidades dos santos. Paulo escreveu essa carta num tempo em que a igreja tinha muitas necessidades materiais. Ainda tem nos nossos dias. Nós vamos ter sempre irmãos padecendo, passando por necessidades. Naqueles dias mais ainda, porque quando a pessoa abraçava o Evangelho, era alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, muitas perdiam seus empregos, se fossem funcionários públicos, ou no comércio, perdia o emprego. Outros eram expulsos das suas casas eram saqueadas, o império fazia o espólio dos bens, tomava o bem daquela pessoa. Naqueles dias, uma pessoa abraçar o Evangelho significava abrir mão dos seus bens materiais, porque lhe era tomado esses bens materiais, não pela igreja, pelo império. Muitas pessoas querem jogar esses fardos aí na igreja. Não, é o império que tomava os bens materiais daqueles que convertiam. Então, ser crente naqueles dias era quase que uma mendicância, porque ele perdia tudo. Alguns eram expulsos da família, outros expulsos da sua casa, outros dos seus comércios, outros dos seus empregos. E havia muitos irmãos perambulando, passando fome com as suas famílias, sem abrigo, sem casa, sem alimento, sem nada para sobreviver. Então Paulo fala assim: compartilhai as necessidades dos santos. Se por acaso precisar de acolher um jovem que foi expulso de casa pelos pais por causa do Evangelho, acolham, compartilham a necessidade dos santos. Quantos momentos que nós conclamamos a igreja para doações de roupa, de calçado, de remédio, de dinheiro, para nós atendermos as necessidades de alguns irmãos em Cristo que estão padecendo, seja na igreja local, seja em outras regiões do país ou do mundo.
Quantos momentos nós somos chamados? Quando você for chamado, não deixe de atender. Compartilhai as necessidades dos santos. Diz aqui o texto, é um dever nosso. Praticai a hospitalidade. Um lar hospitaleiro, um lar aberto para acolher pessoas que estão a serviço do reino de Deus. Um lar hospitaleiro, filhos que são capazes de sair da cama, colocar um colchão no chão para ceder a cama para a visita, para que o seu lar seja um lar hospitaleiro. Eu já vi muita gente fazer isso, já vi muitas famílias fazendo isto, tirando o filho da cama, ou até mesmo o casal saindo da sua própria cama para hospedar alguém em nome de Cristo, em nome da fé cristã. Querido, é bem-aventurado quem faz isto. A palavra de Deus diz que aquele que der um copo d'água a um profeta, na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Deus não esquece de nenhuma das obras dos seus filhos. Deus não esquece de galardoar nenhuma dos atos de misericórdia dos seus filhos. Isso aqui são atos de misericórdia. Nós vivemos numa sociedade capitalista, pessoas avarentas, pessoas que só pensam no dinheiro, pessoas que só pensam no conforto, não é capaz de deixar o seu conforto por um minuto para compartilhar as necessidades dos santos. E aqui a palavra de Deus está dizendo, compartilhai as necessidades dos santos, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É assim que vive um servo de Deus, uma serva de Deus sobre a face da terra. Eu não sei se você tem feito isto. Eu espero em Deus que você atente para isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Eu estou lendo com você, apenas lendo, Romanos capítulo 12, os versículos 11 a 14, quando Paulo recomenda várias virtudes da vida cristã que refletem o Evangelho, são atos de misericórdia, atos de perseverança, atos de bondade, que refletem a fé, que refletem o Evangelho, que refletem o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus nos diz, de graça recebei, de graça dai. Então compartilhai as necessidades dos santos. Nós vamos fazer nosso último intervalo e voltamos para concluir o nosso programa no dia de hoje. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Então nós chegamos aqui no momento final do programa Andando com Cristo de hoje. Estamos expondo Romanos capítulo 12
E eu quero orar com você, por você, pela sua família, neste momento. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, como o Teu Evangelho é maravilhoso, como é precioso, ó Deus, saber que o Senhor nos ama, como é precioso saber que o que o Senhor requer de nós está ao alcance de cada um de nós, porque a Tua graça nos assiste no coração, o Teu Santo Espírito nos fortalece, nos encoraja para todas as lutas da nossa vida. Meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos nossos telespectadores neste instante. Pedimos por eles a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Pedimos que o Senhor aplique ao coração de cada um de nós agora, pelo Teu Santo Espírito, a Tua palavra que foi lida e exposta. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia. Fica o convite para estar conosco no próximo domingo, às 9 horas, a Escola Dominical, e às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você é nosso convidado e a sua família também, nossos convidados para o próximo domingo, tá bom? Deus abençoe. Continue na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradense. Faz tempestade acalmar, pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, potestade abala.